Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a este vídeo do meu canal. Eu sou Alex Brito, contador, professor de contabilidade e tenho um grande objetivo que é ajudar você a conseguir a aprovação no exame de suficiência, assim como eu consegui. Estou aqui hoje para falar da prova 2 de 2020, que foi realizada no dia 31 de janeiro. Já se passaram alguns dias, né, da realização dessa prova e eu ainda não tive a oportunidade de falar quais são as minhas impressões com relação a esta prova. Eu geralmente já faço isso no dia seguinte, mas nesse momento, por questões de calendário, eu também precisei já, a partir do dia seguinte, me envolver num projeto onde tive que dar dedicação exclusiva, uma situação já programada, por isso que eu não entrei nesse mérito, neste debate, nessa discussão tão importante, tão valiosa, e estou fazendo isso agora. Então, acho que falar neste momento, passados alguns dias, já me permite também falar olhando para a próxima prova. Teremos a prova 1 de 2021 no primeiro semestre desse ano. Então, já é tempo de olhar para isso. Tá? O que eu achei da prova? Vamos lá. Em linhas gerais, tá? Em linhas gerais, eu achei a prova igual. Tá? Eu achei a prova igual. Aí você deve estar pensando assim, mas espera aí, Alex, como assim igual, né? Que prova, uma baita prova difícil, você vem falar que ela foi igual, né? Veja, igual no sentido de que a régua está subindo, né? A régua está subindo do ponto de vista do desafio. Novos desafios estão aparecendo a cada prova, tá? Eu sou bastante cauteloso para falar de grau de dificuldade. Eu vejo o grau de dificuldade como uma coisa altamente pessoal e diretamente relacionada à preparação de cada um. Quanto menor a sua preparação para um exame, maior será a sua impressão de grau de dificuldade. Você vai considerar a prova difícil, mas o grau de dificuldade, seja no exame de suficiência ou em qualquer outro tipo de prova, ele sempre tem um nível padrão, né? O desafio é sempre o mesmo. Cada um vai ter a sua impressão. Então, eu não costumo chamar a prova de difícil ou menos difícil. Tá? Eu deixo esse julgamento para vocês. Porque se você que acha a prova difícil, perguntar para alguém que fez aí 30 e tantos pontos, 40 pontos, sei lá, alguém que passou, muito provavelmente esse alguém terá uma percepção diferente de você e teve uma pontuação menor. Tá? Então, para virar o capítulo aqui, o grau de dificuldade está diretamente ligado ao nível de preparação que você alcançou. Tá? Mas é lógico, a prova trouxe determinadas características, eu vou falar delas aqui. Primeiro, sempre haverá contextos, tá? que vão envolver, que vão trazer enunciados extensos. Mas você não pode considerar necessariamente que uma questão é mais ou menos difícil por causa do tamanho do enunciado. Né? Existiram questões de enunciado gigante, meia página, quase uma página, onde o desenvolvimento era muito objetivo, né? Claro, não é nesse vídeo que eu vou entrar em mérito de questão e resolver questões, vou fazer isso nos próximos vídeos, mas tem questão ali, por exemplo, eu acabei de resolver uma agora, um pouquinho, para os próximos vídeos, né? Uma questão que envolvia a apuração de resultado, aliás, custo, né? Custo total de um produto. E aí uma baita relação de gastos, onde você podia pegar a calculadora, ler
e somar e chegar na resposta de primeira, tá? Mas é claro, para você conseguir isso, você precisa de um repertório, né? De um nível de preparação minimamente suficiente para isso. Tá? Então, não é o tamanho do enunciado que determina se uma questão é difícil ou não. O que nós tivemos de questões aí, de características? Eu anotei algumas coisas para dividir com vocês aqui. Por exemplo, ao meu ver, aquele padrão geral. Questões de variação patrimonial, especificamente sobre apuração de saldo de patrimônio líquido, né? Um saldo inicial, movimentações de um período e um novo saldo de patrimônio líquido após essas movimentações. E aí você precisa ter segurança com relação aos componentes de um patrimônio líquido e saber quando uma movimentação vai representar uma redução no seu nível global, né, no seu saldo global, um aumento no seu saldo global ou a manutenção do seu nível, quando você tem uma transferência de uma conta de patrimônio líquido para outra conta de patrimônio líquido. Essa é uma questão que para os meus alunos, né, quem estiver aqui acompanhando vai saber, eu cravei, falei, isso aqui vai cair, porque sempre cai. E vai cair já no próximo exame, pode ter certeza. Outra característica presente, questão envolvendo operações com mercadorias, conhecimento sobre o CPC 16, cruzando com conhecimento sobre estrutura da demonstração de resultados. O CPC 16, explorando a questão de custo de aquisição de itens para estoque, né, a composição disso, movimentações, custo de mercadoria vendida, tudo aquilo que muito provavelmente você já está acostumado, né, mas uma movimentação em torno disso e uma resposta acerca de resultado de exercício. Então, você precisava movimentar o estoque, levar para o resultado os itens integrantes de uma venda, tá certo? Na forma de baixa de estoque e apurar um resultado final. É um padrão muito comum. Outra coisa que apareceu na prova, que era certamente algo esperado, avaliação de investimento, né? Para minha surpresa, também houve uma situação de avaliação pelo custo, né? Mas também apareceu equivalência patrimonial e abordagem sobre consolidação de demonstração contábil, nada diferente do que nós esperávamos. Na prova amarela, salvo engano, a questão número 10 da prova amarela, não vou saber dizer agora que questão era nas demais provas, mas uma baita questão com um enunciado desse tamanho. Porém, se você constituiu o seu repertório, tá certo? Você não se assustou com o tamanho do enunciado. Claro, precisa haver muita atenção para você não se perder no caminho, na leitura, nas interpretações. Mas a abordagem sobre redução a valor recuperável de ativo. Uma questão que eu vou mostrar para você aqui, não nesse vídeo, mas no próximo, em outros vídeos, ela e outras questões, com bastante desafio, tá? E como que você pode superar esse desafio? Eu já estou falando com quem sabe que vai prestar o exame seguinte, tá? Você pode superar esse desafio essencialmente com uma recomendação que eu vou falar aqui daqui a pouquinho no final desse vídeo. Outras duas coisas comuns e duas relativas surpresas, tá? DFC, e aí uma questão interessante no sentido de que havia já a menção à variação no saldo, né? Então, contas a receber aumentou, diminuiu, não vou lembrar agora. Variação do estoque foi de tanto e por aí vai. Qual o fluxo de caixa tal, né? Então, a gente precisa entender o sentido, a essência e a construção de um fluxo de caixa pelo método indireto. É o carro-chefe da prova, método indireto, no que se refere a fluxo de caixa. Contabilização de folha de pagamento, né? Contabilização de folha de pagamento presente na prova. Enfim, os CPCs bastante presentes, 01,
03, 16, 36, 47, a presença do CPC 02, né, que foi uma coisa que eu não me lembro muito da presença dele, tá? De taxa de reconhecimento de variações cambiais, etc. E uma coisa que me chamou bastante atenção, né? Aí eu não vou considerar difícil. É tema difícil? Para quem se preparou acerca dele, não. Né? Então, a questão não é de ser difícil, ou não existe nada fácil. Não existe nada fácil. Existe o seguinte: eu conheço sobre esse assunto ou eu não conheço sobre esse assunto. Quando você não conhece sobre um assunto, você considera que ele é difícil. Percebe o que eu estou dizendo? Então, não se trata de algo difícil ou fácil. Nada é fácil. O que existe é você conhece o assunto minimamente ou não. Tá? Esse é o ponto. E apareceu uma questão de um tema aqui que envolveu balanço de determinação. Sabe o que é um balanço de determinação? Né? É um balanço patrimonial levantado para fins de apuração de haveres de sócio retirante. Quando alguém vai sair de uma sociedade, apura-se o chamado balanço de determinação para remunerar aquele sócio que está saindo com relação ao que lhe cabe. Tá? É tema difícil? De novo, se você nunca ouviu falar disso, aí, claro, que você vai encontrar dificuldade e uma possível ausência de condição de resolver a questão. Tá? Então, temos que pensar no seguinte, que aí vem a minha dica para você que já sabe que vai prestar a próxima prova, tá? E com isso eu vou fechar aqui esse vídeo. Eu acho que o que você pode fazer, deveria fazer, tá? Para verdadeiramente alcançar a sua aprovação, o primeiro passo de todos, né? O primeiro passo de todos é saia desse senso comum de julgar a prova, tá? De julgar a prova. A prova difícil, a prova... porque parece o seguinte, que nós estamos esperando um momento divino em que a prova será fácil. Isso não vai existir nunca, né? Então, não se trata da prova, se trata da sua condição para encarar este desafio. Tá? Então, aquele que ficar esperando que o nível da prova se altere para conseguir a pontuação, talvez não consiga nunca. É você que tem que mudar a sua condição, fazer com que ela seja maior. Tem segredo para isso? Tem mágica para isso? Não. Tem uma coisa muito objetiva. Tá? Então, a primeira sugestão minha, se você me permite, deixa essa vala comum, aí, esse senso comum, melhor dizendo, né, de julgamento da prova, de crítica, de essa prova é muito difícil, essa banca não é de Deus, e etc. Gente, isso não vai mudar nada para você. Né? O que vai mudar a sua vida, o jogo para você, é a sua atitude de melhorar o seu nível com relação aos seus conhecimentos em ciências contábeis. É disso que você precisa, nada mais. Pode ser qualquer banca do mundo, tá? Pode ser qualquer banca do mundo. Então, você precisa sair desse universo da abordagem do desgaste emocional, né, que é gerado pela crítica, pela reclamação, pelo aborrecimento, porque você não controla isso. Você não controla o aspecto que está do lado de lá, que é a banca e a elaboração da prova, etc. Agora, você controla o seu nível de preparação. Então, a segunda e principal recomendação que eu faço para você é o seguinte: aumente o seu convívio com os assuntos. Quando? Agora, desde já. Acabou esse vídeo? Pega um assunto
que você pouco conhece ou não conhece e vai ler a respeito dele. Esse que eu falei aqui, ó, balanço de determinação. Você conhece sobre esse assunto? Vai ler a respeito disso. Tá? O que você tem que ter na hora da prova é uma quantidade de episódio. E de qual episódio eu estou falando? A circunstância onde você vai encontrar uma questão, né, sobre a qual você não tem nada a fazer. Puxa, não sei que assunto é esse. Né? Isso vai acontecer? Vai. Mas não pode acontecer numa proporção muito grande. Esse episódio tem que acontecer o mínimo possível. E isso só vai se concretizar na medida em que você aumentar o seu convívio com os assuntos. Então, pega lá o CPC 01 de redução ao valor recuperável de ativos, que é presença constante na prova, nas provas, tá? Procure entender o essencial a respeito disso. Aqui no meu canal YouTube tem diversos vídeos sobre isso, tanto com embasamento conceitual, tanto, né, com relação à formação de embasamento conceitual, quanto em relação a resolução de questões de prova, que eu trago aqui para vocês também. Fluxo de caixa, que eu falei aqui, método indireto. Pratique, entenda como é a construção desse fluxo, tá? Pratique exercícios. De novo, inscreva-se aqui nesse canal para você receber os alertas. Acompanhe a playlist Semanário CRC, que vai voltar já nos próximos dias. A playlist Maratona Meu CRC. Perdão. A playlist Maratona Meu CRC, para você acompanhar diversos vídeos onde eu resolvo questões de prova. Ok? E aumente o seu convívio com os assuntos. Isso vai fazer com que a surpresa de encontrar uma questão que para você vai representar algo desconhecido, né, ocorra numa proporção muito menor. E isso vai aumentar a sua chance de ter desempenho e alcançar a pontuação. Tá certo? Então, meus caros, eu agradeço muito pelo tempo de vocês, tá? E quero dizer que a partir de agora, retomo, né, a partir desse vídeo aqui, eu fiquei um pouquinho sem aparecer aqui, por questões que eu já disse no início, né, o meu compromisso num projeto de consultoria, com dedicação exclusiva por alguns dias, e aí eu estou voltando hoje aqui com esse vídeo, falando sobre o que eu achei da primeira prova, da prova 2 de 2020, e convidando você a acompanhar os conteúdos que virão, e eu quero te ajudar a melhorar o seu nível e brevemente conseguir a sua aprovação. Tá bom? Grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.